pessoal, bom dia. Eu sou a professora Maria Sandra e este é o primeiro de uma série de 3 pequenos vídeos que eu estou gravando para explicar alguns conceitos básicos de geografia, tá? Então, Estado, nação e país são os assuntos que eu vou esclarecer e diferenciar neste primeiro vídeo curto. No segundo, territórios, limites e fronteiras. E no terceiro, organizações internacionais. Então, vamos lá. Antes, vamos fazer essa pequena reflexão. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Frase do Platão, e deixo aí para você tirar suas próprias conclusões. Então vamos lá, Estado, nação, território, limites e fronteiras. O público-alvo desses vídeos é o 7º ano, para eles é um conteúdo novo, e os 8º e 9º anos para a revisão de conteúdos, além de para qualquer outro público, ou professor, ou interessados aí nessa temática, tá? Fica aberto. Habilidades que a gente vai desenvolver aí ao longo desse estudo. Compreender o conceito de território, limites e fronteiras e ainda aplicar os conceitos de Estado, nação e território para poder entender aí tensões da contemporaneidade e entender um pouco do que aconteceu no passado também na construção dos territórios do Brasil e do mundo. Então vamos lá, uma pequena introdução. Como em toda ciência, a geografia possui termos, conceitos que são utilizados no dia a dia aí para compreender melhor tudo que ela traz aí de possibilidades de ensino-aprendizagem. E esses termos são utilizados no cotidiano como similares ou sem muito cuidado com o significado de cada um deles. Por exemplo, lugar, território, região, espaço, área parece significar tudo a mesma coisa, mas cada um possui ali suas especificidades, pequenas definições e aplicações distintas. Quando um aluno estuda geografia e ele tem uma noção básica do significado de cada um desses termos e sabe minimamente diferenciá-los, a sua aprendizagem pode ser mais profunda e mais proveitosa do que diz respeito a essa ciência e disciplina escolar, certo? Então você vai ter a oportunidade, nessa pequena série aí de vídeos que eu estou gravando, de compreendê-los melhor para que você seja capaz de entender melhor como funciona o mundo, o país, o lugar, a sociedade no qual você está inserido aí, nos quais você está inserido aí. Este é o objetivo maior, tá? Compreender o mundo em que você mesmo vive, tanto na esfera local, que é ali o lugar, a parte mais cotidiana, onde você cria a sua identidade, suas raízes, como na esfera global também, continentes, países. Então vamos lá, começando com Estado, nação e país. O Estado, o que é o Estado? E aqui quando digo Estado, é aquele Estado com um E maiúsculo. E maiúsculo. Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma sociedade, ela não pode ficar ali, poder pode, mas não é a situação ideal, coexistindo nos mesmos territórios, sem que não haja ninguém impondo as leis, as regras, o funcionamento básico para que as pessoas coexistam em harmonia, minimamente, para que o mundo funcione de uma maneira organizada, tá? Então, serve para regular a convivência entre os habitantes de um determinado país e seus representantes, dependendo do regime daquele país, são eleitos democraticamente, no voto popular, ou não, dependendo se for um local onde o regime é mais rígido, mais complexo, tá? Normalmente, o Estado, que são essas pessoas que são eleitas, no caso do Brasil, pela população, para fazer esse tipo de regulação, de regulamentação, de organização do como as coisas funcionam, de criação e aplicação das leis, eles são formados por 3 poderes, tá? Então, o executivo, o judiciário e o legislativo. Uma definição básica de cada um deles.
O executivo ele é formado pelos presidentes, governadores e prefeitos, além das pessoas que são escolhidas por eles para ajudarem a fazer a administração do território ali sobre o qual eles estão responsáveis, como os ministros, no caso do governo federal, e os secretários estaduais e municipais aí, que ajudam os prefeitos e os governadores. A função deles é colocar em prática as leis, ou seja, eles que são os que executam aquilo que foi definido pelas leis, tá? O legislativo, ele é formado pelos deputados, senadores e vereadores. E qual que é a função deles? Eles têm a função de elaborar e modificar as leis quando se julga necessário, tá? E o judiciário é o poder formado pelos juízes e desembargadores, que no caso do Brasil são os únicos que não são eleitos pelo voto popular. E tem uma série de razões para isso, que vale a pena dar uma pesquisada. Precisa ter uma formação absurda para poder dar conta aí de exercer uma cadeira, sentar numa cadeira e exercer uma função no poder judiciário. Eles trabalham como? Julgando crimes, avaliando leis e, teoricamente, defendendo a Constituição do país, tá? Os três poderes contam também com as Forças Armadas. Os países costumam ter essa preocupação de proteção dos seus territórios soberanos, tá? Evitar invasões, evitar que haja um desmantelamento ali das suas fronteiras e dos seus territórios nacionais. Então eles protegem e buscam aí proteger, no caso, as suas leis, territórios e tudo mais através das Forças Armadas, que mesmo quando o país não está em guerra, existe um investimento para que elas continuem existindo para efeitos de fiscalização e coisas do tipo. No Brasil, as Forças Armadas são compostas pelo Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Qual que é a função de cada um deles? Fiscalizar ali os espaços terrestres, aquáticos e aéreos. Então, a aeronáutica na parte de solo, na parte de mares e rios, porque o Brasil tem rios navegáveis, onde a Marinha também atua, e o espaço aéreo do país é protegido pela aeronáutica. Em tese é isso daí, tá, pessoal? Bem basicamente. Agora vamos falar um pouquinho de nação. A nação, ela representa a coletividade de pessoas unidas por aspectos comuns. Então, assim, quando existe um agrupamento de pessoas, uma sociedade ali, que ela é unida por características comuns, e aí quando eu digo características comuns, eu trago como, por exemplo, pela língua, pela religião, pelos laços históricos que foram construídos aí ao longo do tempo, pelas etnias das quais fazem parte e ainda pela cultura, essa coletividade pode ser considerada uma nação. Quando esta nação ela possui um território politicamente organizado, aí ela é chamada de Estado-nação. Une-se aqui os dois conceitos. Entretanto, existem nações que têm todas essas características, mas não têm um território soberano, não conseguiram ainda a independência dos seus países ou podem ainda estar espalhadas por vários países do mundo. Como um exemplo, para que vocês entendam melhor isso que eu estou falando, eu trouxe aqui a questão dos curdos, tá? Os curdos aqui, que eu trago como exemplo, eles possuem, eles habitam nos territórios dessas nações aqui. Então, eles ficam, essa mancha laranja aqui mais escura, representa o Kurdistão, que não é um país independente ainda não conseguiu sua independência e soberania. Por isso aqui é uma área de conflito, porque eles têm todas essas características aqui que o caracterizam como nação, língua, religião, laços históricos, fazem parte de um grupo étnico coeso, culturalmente são ali uma nação mesmo, mas eles não têm ainda a soberania do território. Então eles estão vivendo em áreas da Armênia, da Turquia, da Síria, do Iraque e do Irã.
e não existe aqui um consenso entre esses países para dar aos curdos a independência, mas essa área é historicamente habitada por eles, tá? E costuma ser uma região de muito conflito, e essa questão vale a pena dar uma pesquisada melhor, porque os curdos gostariam de ter a sua soberania nacional aí, mas ainda não conseguiram isso, e são um exemplo perfeito de uma nação sem território. Além dos curdos, tem outras nações que não possuem território e que têm uma história também complexa, cheia de percalços, antes de terem conseguido os seus países aí atualmente, como no caso, eu vou citar aqui a diáspora judaica. Os judeus, né, só um pouquinho de história, foram espalhados aí, se espalharam pelos vários territórios do mundo há muitos anos atrás, cerca de quase 2000 anos, no primeiro século da era cristã. Por que eles se espalharam, se eles são um povo que, como diz a tradição, e todo mundo costuma saber um pouco dessa história, que eles estavam fazendo fora da terra deles, se para eles aquele local era a terra prometida, e eles fizeram tanta questão daquele local, nos muitos séculos antes de Cristo. Eles saíram de lá porque eles passaram por uma perseguição terrível do Império Romano da época contra os judeus ali. Mesmo assim, eles conseguiram subsistir, sendo ainda uma nação sem território, cerca de quase 2000 anos, tá? Eles não tinham nem o território, nem a soberania nacional, nem governo, estavam espalhados pelos vários países do mundo, mas nunca deixaram de existir como nação, porque culturalmente eles eram muito ligados e muito coesos assim, nas suas práticas, na sua religião e tudo mais. Todos aqueles aspectos que eu mencionei anteriormente, eles tinham em comum, mas mesmo assim não tinham a permissão nem as condições necessárias para criar um Estado-nação, um governo com fronteiras delimitadas e tudo mais. Depois de quase 2000 anos, em 1948, mais precisamente no dia 14 de maio, foi criado o Estado de Israel. Os países se reuniram na ONU, nas Nações Unidas, para debater sobre as consequências aí da Segunda Guerra Mundial. Deixou um saldo de cerca de 6 milhões de mortos judeus por causa da perseguição nazista e fascista durante a Segunda Guerra Mundial. E daí, como uma forma de tentar compensar o sofrimento desse povo gerado pelo antissemitismo, antissemitismo significa antidescendente dos semitas. Os semitas seriam todos os descendentes de um dos filhos do Noé, que seria o Sem, tá? Vale a pena também dar mais uma estudada nesse assunto, porque é muito interessante. E aí, gente, 6 milhões de mortos depois, e a ONU tentou compensar aí tudo que esse povo tinha passado. Foi terrível. Depois vocês vão estudar melhor a questão da Segunda Guerra Mundial. E devolveu aos judeus a Terra Prometida, que é o local lá onde eles fazem questão de habitar. E eles passaram a ser um Estado-nação. Começaram a migrar. A diáspora é a dispersão, quando eles saíram da terra deles, fugindo da perseguição e das guerras lá. Agora, a volta para a terra natal deles, dos ancestrais deles, que é Israel, a terra prometida, é o movimento sionista que a gente fala, volta para Sião. E aí eles começaram a migrar de várias nações do mundo para o território de Israel. Só que daí, nesses quase 2000 anos, os palestinos já haviam se estabelecido ali naquela terra, tá? E aí, desde o primeiro dia que o Estado de Israel foi criado, já foi declarada uma guerra que existe até hoje. Então é uma área muito conflituosa, tá? E não há, assim, um entendimento bom entre Israel, Palestina e demais países árabes ali da região. Mas é um exemplo que
explicar bem aquilo que eu estou trazendo nesta aula, que é o conceito de nação sem território, tá? E aí, quando uma nação possui um território soberano, aí sim, Estado, nação e país, tá? Aí aqui, país. O que precisa para um território ser considerado um país? Precisa possuir fronteiras e limites delimitados, bem definidos, como por exemplo o Brasil. O Brasil tem as suas áreas fronteiriças com os demais países e tem o limite do território brasileiro, que é onde forma-se o desenho do mapa aqui do Brasil. O Brasil também possui um governo, tá? Que é também aqui no item 3, uma característica necessária para ser considerado um país, e ele possui uma população permanente. Então, tem que ter os limites e fronteiras bem definidos, delimitados, tem que possuir uma população permanente, tem que possuir um governo, ao qual é dado poderes, como a gente falou lá no conceito de Estado, para administrar o território soberano deste país, tá? E ele precisa ser reconhecido como país internacionalmente. Tá aqui, por exemplo, nos curvos, ainda que eles se considerem um país, se eles não têm o reconhecimento internacional, se a comunidade internacional não diz que ele é um país, acaba ficando sem efeito, ele fica meio que isolado do ponto de vista do exterior e não é considerado um país, portanto. Mas ainda que para eles sejam, além de uma nação, um país também. Tá? Então precisa ter todas essas características para ser considerado um país oficialmente.